noite. Vamos aos destaques desta edição de sábado. Acidentes são registrados em Patos de Minas. Polícia Civil abre inquérito para apurar causa da queda da aeronave que vitimou a cantora sertaneja Marília Mendonça e mais 4 pessoas. Com as chuvas, vendas de hortaliças melhoram. Após cassação de mandato do Marquinhos das Bananas, vítima e advogada aguardam resultado da investigação na esfera criminal. E no futebol, o Cruzeiro ganha uma e respira na Série B. E clássico acontece amanhã entre Atlético e América. Agora no NTV News. O Ministério Público do Trabalho orientou os empregadores a exigirem comprovante de vacinação de seus empregados, colaboradores e demais pessoas que desejarem entrar no ambiente de trabalho. Essa orientação consta de uma nota técnica divulgada na data de ontem. No documento, o órgão pede aos empregadores que procedam à exigência da comprovação de vacinação de seus trabalhadores e trabalhadoras, observados o esquema vacinal aplicável e o cronograma vigente, e de quaisquer outras pessoas, como prestadores de serviços, estagiários, etc., como condição para ingresso no meio ambiente laboral, ressalvados os casos em que a recusa do trabalhador seja devidamente justificada, mediante declaração médica fundamentada em contraindicação vacinal descrita na bula do imunizante. O MPT considerou que o ambiente de trabalho possibilita o contato de trabalhadores e agentes causadores de doenças infecciosas, como a Covid-19, e que a redução dos riscos desse tipo de contágio é uma incumbência do empregado. Além disso, destacou que uma cobertura vacinal ampla traz impactos positivos para a imunidade da população. A nota técnica ainda recomenda que as empresas realizem campanhas internas de incentivo à vacinação. E o empregado que não estiver tomando vacina contra a Covid-19 não poderá ser demitido ou ser barrado em processo seletivo. A proibição consta da Portaria 620, publicada na segunda-feira, 1º de novembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, se reuniram ontem com integrantes do Instituto Butantan para tratar sobre a possibilidade de aplicação da vacina contra a Covid-19 Coronavac em crianças e adolescentes. O Instituto Butantan, vinculado ao governo de São Paulo, possui parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac para a produção e distribuição de doses da vacina Coronavac no Brasil, como vem sendo feito para o combate à pandemia neste ano. Segundo a Anvisa, os integrantes do Instituto apresentaram um andamento de estudos que estão sendo realizados na China sobre a segurança e eficácia do imunizante para pessoas com menos de 17 anos. A agência informou que indicou aos representantes do Butantan a necessidade de apresentar os resultados dos estudos e as pesquisas mostrem uma relação favorável entre risco e benefícios, sobretudo no público de 3 a 12 anos. Uma nova reunião está prevista para a próxima semana. O Instituto Butantan já havia entrado com pedido juntamente à Anvisa para a autorização da inclusão de pessoas menores de 17 anos, mas a solicitação foi negada em agosto pela direção da agência. E o turismo em Minas Gerais está aquecido com o avanço da imunização contra a Covid-19 e a diminuição de óbitos e ocupação hospitalar. As expectativas do setor são positivas. Os quartos conjugados deste hotel em Belo Horizonte estão reservados para os próximos 4 finais de semana. Festas, confraternizações e reuniões em família garantem este fluxo interno e assim mantém o índice de ocupação dos quartos em alta. A média dos últimos 3 meses foi de 63%. O preço competitivo de R$ 142 também ajuda. Rodrigo trabalha há 22 anos no setor. Teve de demitir muita gente na pandemia e agora se alegra com a retomada.
Tivemos resiliência e o momento da retomada chegou. Estamos muito felizes agora que a gente está podendo readmitir alguns funcionários que nós tivemos que dispensar lá atrás. Alguns já até estavam trabalhando, ficamos felizes também, mas o momento mudou e agora a gente está colhendo os frutos da nossa resiliência durante esse tempo aí. A partir de junho, com a recuperação exponencial do setor, Minas registrou a ocupação de 12 mil novas vagas. Somente em agosto, 5 mil trabalhadores foram contratados. Outros tantos foram capacitados. A gente tem 4 eixos, né, que a gente estruturantes aí do turismo, em que a gente colocou a biossegurança, obviamente, né, a estruturação, a capacitação e o marketing de destino. Então, dentro disso, a capacitação eu ressalto, né, como muito importante, uma estratégia extremamente importante para a gente qualificar os nossos serviços, né. Além de gerar empregos, valor social dessa retomada, o movimento de turistas injeta recursos aqui no estado. Cada visitante gasta em média R$ 105 por dia. Eles ficam cerca de 6 dias aqui no estado. Assim, desde maio de 2021, 2 milhões de visitantes vieram para cá. São mais de 1 bilhão e 260 milhões de reais em divisas que ficam aqui. Em Macacos, distrito turístico de Nova Lima, os turistas aproveitam a reabertura das atividades econômicas. Pousadas ficaram fechadas por 2 meses em 2019, quando a barragem da Vale entrou em classificação de risco. Depois veio a pandemia, lockdown de 30 dias em 2020 e de 40 neste ano. Esta pousada tem quartos com diárias a R$ 200 e está lotada. Só há vagas para os finais de semana em dezembro. A gente teve um aumento em torno de 20% nessa procura, né? A gente tem utilizado muitas reservas antecipadas, tanto no final de semana quanto durante a semana. Tem uma procura muito ampla e a gente está aí trabalhando, né? Graças a Deus, recebendo o pessoal. E após longo período de estiagem, produtores da região celebram a boa qualidade dos alimentos produzidos com a chegada das chuvas. Mas mesmo essa boa fase não é o suficiente para amenizar os prejuízos. Frio intenso e falta de chuvas, 2 fatores que resultaram em prejuízos para o produtor rural. Nivalda é pecuarista na região e para ela os últimos meses foram os piores até o momento. Tá ficando elas por elas mesmo, porque se for fazer conta mesmo não dá nem para trabalhar não. Mas tá bom assim mesmo, dá para ir vivendo. O alívio veio com as recentes chuvas. Mas agora graças a Deus está bem verdinho os pastos. Mas o trato é sempre, né, que fica só no coxo. Mas agora tá bem mais fácil, bem mais fresco, bem mais... Só que as coisas estão muito caras, tá até nem como mexer. A gente for fazer conta, a gente não faz nada. Tá saindo quase tudo vermelho mesmo, se for fazer conta. Porque a ração tá muito cara, os remédios muito caros, tudo que vai mexer tá muito caro. Já Valdemira cultiva hortaliças em sua propriedade. Para ela, o prejuízo foi menor, uma vez que há muita água no local. Pra gente lá, graças a Deus, foi até boa, sabe? Assim, tem bastante água na nossa comunidade, né? Então foi bom, não estragou muito não, mas só o frio mesmo que, né, estraga um pouco. Para a produtora, as chuvas são essenciais, mas o excesso também pode prejudicar. Melhora um pouco, assim, a água aumenta, né? O tempo aumenta, a chuva mais melhor, não fica aquela seca, mas as plantas, assim, muita água atrapalha um pouquinho, mas é bom, a falta de água está muito, né? Então foi bom. Como 2021 foi um ano difícil para muitos pequenos produtores, o que se espera é que o próximo ano seja de alívio e estabilidade econômica. Nivalda lamenta o alto preço dos insumos para manter a produtividade dos animais. A esperança agora é 2022, que 2021 já está acabando, né? Tomara que Deus abençoe, que Deus em 2022 nós temos muito lucro, né? Para recuperar o 2021. E falando em tempo, fez muito calor hoje em Patos de Minas. Vemos aí imagens do céu bem seco, bastante sol. Para amanhã a temperatura pode variar entre 21 e 30 graus. Há previsão de chuva. A seguir, você vai conferir que houveram registros de acidentes na nossa cidade.
Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas na madrugada de hoje dentro da própria casa, no bairro Esplanada, em João Pinheiro. O suspeito do crime, que era companheiro da vítima e tem 42 anos, foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, o homem foi detido por feminicídio e encaminhado para o sistema prisional. A motivação e as circunstâncias do crime ainda são apuradas. O acidente foi registrado ontem à noite aqui em Patos de Minas e deixou 2 pessoas feridas. Na noite desta sexta-feira, um homem de 52 anos foi atropelado ao atravessar a rua Manoel Dias, no bairro Nossa Senhora das Graças. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi atingido por uma motocicleta Yamaha XTZ Tenere, que trafegava pela rua Manoel Dias. Uma ambulância do SAMU foi acionada e socorreu o homem de 52 anos para o Hospital Regional Antônio Dias. Ele apresentava fratura exposta na perna esquerda, fraturas no tórax e traumatismo craniano. Já o motociclista sofreu apenas escoriações. Ele permaneceu no local durante todo o registro da ocorrência e depois procurou atendimento médico na UPA. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência. A documentação da motocicleta estava regular, porém o motociclista estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. O documento foi apreendido e a infração registrada. E outro acidente foi registrado ontem em Patos de Minas, dessa vez na rodovia. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital. O Corpo de Bombeiros foi acionado via 193 para atender uma ocorrência de acidente na BR-365, na noite desta sexta-feira. O fato aconteceu próximo ao Ceasa Regional de Patos de Minas. Uma caminhonete Toyota Hilux branca saiu da rodovia e parou no canteiro entre a marginal e a pista principal. A pessoa que ligou informou que havia uma caminhonete tombada às margens da marginal da BR-365, com o motorista no interior. Imediatamente, uma unidade de resgate e o caminhão de combate a incêndio e salvamento foram para o local. Quando os bombeiros chegaram, encontraram o motorista de 25 anos já fora do veículo. E o mesmo aparentava estar bastante confuso. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e liberou o veículo, que foi deixado aos cuidados de um borracheiro às margens da rodovia, a pedido da vítima. Agora veja a audácia desses bandidos que furtaram ontem um carro aqui em Patos de Minas, dando tranco nele. Bandidos furtaram um veículo VW Gol na noite desta sexta-feira. O Gol de cor prata e ano de 2019 e 2020, com placas QUH 0I17, foi levado na rua Avelino Pereira Caixeta, bairro residencial Gramado. Imagens de câmeras de segurança flagraram 2 indivíduos que foram vistos dando tranco no carro para poderem furtar. Qualquer informação que leve a localizar o carro, a pessoa pode ligar para a Polícia Militar através do 190. Pois é, reforçando aí, após esse crime audacioso, se você tem alguma informação, entre em contato com a polícia através do 190. Um casal suspeito do crime de estelionato foi preso ontem em Presidente Olegário. A dupla teria aplicado golpes no comércio e chegou a comprar uma fazenda. O homem e a mulher foram presos em uma residência alugada na região central da cidade. A Polícia Militar tomou conhecimento da movimentação suspeita do casal, que realizava compras nos estabelecimentos comerciais, e também com relação à fazenda adquirida por R$1.400.000. De acordo com a polícia, no momento da abordagem, o homem de 64 anos apresentou documentos com dados falsos, mas os militares acabaram descobrindo a sua real identidade. Na casa alugada pela dupla, localizada na rua Severino Mendes, os policiais apreenderam diversos documentos que sugerem a prática de estelionato. O homem e a mulher foram detidos em flagrante e conduzidos para a delegacia de plantão em Patos de Minas. A seguir, você vai ver a expectativa para o Clássico Mineiro e Cruzeiro vence Londrina. Agora vamos falar de futebol. Em partida válida pela 34ª rodada da Série B, no Estádio do Café, o Cruzeiro venceu Londrina por 1-0 fora de casa e praticamente afastou o fantasma do Z4. 5 de novembro de 2021.
onde o Brasil chorou a morte da cantora Marília Mendonça. O torcedor celeste teve um bom motivo para comemorar a vitória por 1-0 contra o Brusque em Londrina. O alívio veio dos pés do centroavante Thiago. Aos 38 minutos, Felipe Augusto recebeu na esquerda e cruzou na medida para o jovem atacante celeste. Ele se antecipou ao goleiro César e tocou para o fundo do gol. Alívio para o time e para a torcida. Satisfeito, Lucha elogiou a arbitragem, que, segundo ele, agiu de forma justa. A gente reclama, né, de algumas coisas, né? A gente às vezes fala da arbitragem. Eu queria dizer do quarto árbitro, a educação que ele tinha ali para poder conversar com a gente. Em momento algum, porque eu avancei meio metro, ele chegava com o braço aberto, gritando para mim. Não, ele falava: professor, o senhor avançou meio metro. Aí eu falo: tá, beleza, desculpa. A atuação da arbitragem, erros normais de futebol, tá? Sem o VAR tem que interferir, e o trio de arbitragem comandando o jogo. Então tá de parabéns, porque é um jogo de decisão em que a arbitragem não teve nenhuma interferência de resultado. O técnico ainda destacou a insegurança de todo o time no início da competição e celebrou o alívio que as últimas rodadas trouxeram. Desde que eu cheguei aqui, jogo decisivo, porque a gente estava muito atrás na tabela, né? E aí era obrigação de ganhar. Isso traz um pouco de desconforto, emocional, desequilíbrio emocional. Trabalho da equipe, a gente conheceu os jogadores todos, né? Então a vitória hoje foi fundamental. E agora o reencontro com a torcida, né, no Mineirão. Vai ser um jogo de decisão, outro jogo de decisão. Contra o Brusque, né? E a torcida vai ser o centroavante da equipe. Eu acho fundamental a torcida estar junto com a gente. Nós sabemos o compromisso que nós temos, que é manter o time para a próxima temporada de segunda divisão, para aspirarmos, sim, ano que vem, o acesso. O Cruzeiro agora fica na 11ª posição, 5 pontos acima do próprio Londrina. Faltam 4 rodadas. Na próxima terça-feira, o time encara o Brusque diante um Mineirão lotado. E tem clássico nesse fim de semana. Neste domingo, às 16 horas, Atlético e América duelam no Mineirão pela 30ª rodada do Brasileiro. Do lado alvinegro, o goleiro Everson celebra o bom momento que pode levar ao título. Para o clássico contra o América, Everson espera páreo duro, mas acredita na vitória, principalmente por poder contar com a presença do torcedor alvinegro. Hoje, mais do que nunca, a gente tem a massa atleticana junto com a gente e a gente vai ter um 12º jogador. A gente vai se tornar mais forte ainda do que a gente é dentro da nossa casa. A gente teve essa passagem sem ela, a gente conseguiu se fortalecer, muito mais com o apoio do nosso torcedor. A equipe do América Mineiro vem fazendo um grande campeonato brasileiro. É uma equipe que deu muita dificuldade para a gente no nosso título mineiro esse ano, onde com 2 empates a gente acabou se consolidando um campeão. Foi o primeiro título no ano nosso aqui, onde a gente tem essa pretensões de buscar esses 2 títulos, onde a gente está vivo nessas 2 competições. Mas a gente espera sim um jogo muito difícil, como você falou, um clássico dentro do nosso estado, onde que a gente possa desempenhar nosso melhor futebol com o apoio do nosso torcedor e que a gente possa desempenhar o melhor dentro de campo. Lógico, respeitando a equipe do América, que vem fazendo um bom campeonato, principalmente um bom segundo turno, para que a gente possa buscar essa vitória que vai ser de suma importância para a gente no segmento da competição. Perto da conquista do Brasileirão, Everson admite que a temporada passada foi de instabilidade, mas ressalta que o apoio da família e de sua fé o ajudaram a evoluir. Tenho mais de um ano de clube aqui e hoje mais do que nunca vivendo o meu melhor momento dentro do clube na minha carreira. Posso separar esse ano como um ano especial para mim. Uma temporada, contando com a temporada do ano passado, um pouco turbulenta, mas com o apoio da minha família, da minha fé, continuei trabalhando, tinha convicção no meu trabalho, sabia que eu não estava aqui por acaso, sabia que eu cheguei nesse grande clube, nesse grande investimento, nessa grande estrutura, por qualidade técnica e sempre procurei trabalhar, continuo trabalhando todos os dias, focado para que eu possa estar suprindo o maior goleiro da história do Atlético, que é o Vitor, que teve a sua história aqui, que ninguém apaga. E eu venho aqui tentando, lógico, com muita humildade de trabalho, procurar fazer a minha história, para que eu possa ser um goleiro marcante aqui dentro da história do Atlético também. Lógico, com muito empenho, muito trabalho, dedicação, apegada a muita fé, para que a gente possa estar com muito trabalho
estar realizando esse sonho de conquistar títulos aqui dentro da equipe do Atlético e colocar o nome na história do clube também. E o América, que tem uma das melhores campanhas do segundo turno do Brasileirão, o zagueiro Ricardo Silva acredita que o time precisa fazer o simples se quiser bater o Atlético. Sabendo que vai enfrentar o melhor ataque da competição, o defensor americano disse que o time entrará focado na marcação para segurar o rival. A nossa estratégia é estar sempre focado, atento, fazer o que nós estamos feito, fazer o que a gente vem fazendo aí durante as partidas, e máximo de atenção. Sabemos da qualidade da equipe do Atlético Mineiro, mas aqui nós também temos muita qualidade e entrar focado e sem inventar muito, fazer o que a gente tem feito, que as coisas darão tudo certo. Ricardo Silva destacou ainda o trabalho realizado durante os dias que antecederam o clássico e a importância desta preparação. Foi uma semana muito proveitosa. Marquinhos passou uns pontos a qual nós estamos na evolução sempre, né? A gente nunca está bom, nunca está bacana, sempre temos que evoluir. O professor, com a chegada dele, tem agregado bastante coisa para que nós possamos evoluir, tem mostrado vídeos para que possamos sempre estar numa crescente. Foi bacana demais, uma semana proveitosa, onde podemos treinar, dar uma carga boa de trabalho, para que nós possamos chegar nesse jogo aí fortes, para que a gente amanhã possa concluir a semana que desde o início, desde o primeiro dia da apresentação, foi muito bem feita. A seguir, CPI da Copasa agenda a próxima oitiva e mulher acusa Marquinhos das Bananas de assédio sexual, aguarda resultado de investigação criminal sobre o fato. Na última quinta-feira, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, aprovou mudanças relativas à comercialização de combustíveis, dentre elas a possibilidade de que gasolina e etanol sejam vendidos por delivery. Com a aprovação da resolução da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, será possível efetuar a entrega a domicílio de gasolina e etanol. O delivery, que se popularizou durante a pandemia com aplicativos de comida como iFood e 99, será agora uma possibilidade para quem deseja abastecer sem sair de casa. Ontem a ANP divulgou essa novidade, ao meu ver é uma boa novidade, Nesse primeiro momento ela é restrita ao etanol e à gasolina. Eu acho que isso tem uma evolução muito grande, A gente vinha falar que isso poderia acontecer ao longo do tempo e agora já é uma realidade. Eu acho que para o consumidor é um ganho muito bom. No primeiro momento nós podemos ter algumas dificuldades, mas isso com o tempo com certeza será solucionado e vai ser mais uma opção que nós teremos de venda de combustível. Para Fernando Queiroz, proprietário de um posto de combustíveis, a mudança impactará positivamente e poderá até acarretar na redução de valores. Eu acho que tem um impacto positivo, porque o posto em si tem uma estrutura muito grande, um custo operacional muito grande. Já você vai ter um caminhão, vai ter um funcionário, então aumenta a concorrência e com certeza pode até baixar um pouco o preço dos combustíveis. Em Patos de Minas, a notícia não foi recebida da mesma maneira por todos. Alguns acreditam que será uma mudança boa. Compraria sim. Você acha que ficaria mais cômodo? Ficaria bem mais em conta, velho? Mas outros ainda preferem abastecer por meio do modelo tradicional, para evitar taxas de entrega. Não, sinceramente não, porque com o preço que a gasolina está, eu imagino que os postos vão cobrar uma taxa para levar essa gasolina até em casa. Então eu prefiro ao caminho do trabalho ou de qualquer outro lugar já passar no posto mesmo e abastecer. Uma das dúvidas é a de como funcionará o delivery e quão seguro será esse procedimento. Uma das exigências é que os postos de combustíveis cumpram os requisitos do Programa de Monitoramento de Qualidade da ANP. Pedir uma autorização específica, vai ter que ser um caminhão próprio, que tem toda uma segurança que tem que ser envolvida, porque o combustível é um produto extremamente inflamável e explosivo, e depois nós vamos poder vender direto à casa do consumidor, à casa do cliente. Nós podemos fazer a parceria com uma determinada empresa, ir lá na empresa e estar fazendo o abastecimento. A Câmara Municipal de Patos de Minas informou que a próxima oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito
instalada para investigar, elucidar e fiscalizar possíveis ilegalidades cometidas pela Copasa no município de Patos de Minas, será realizada na próxima terça-feira às 14 horas. Será ouvida a depoente Cristiane Carneiro Gomes da Silva, superintendente de Operação Noroeste e Central da Copasa. A CPI é composta pela vereadora Elizabeth Maria Nascimento e Silva, a professora Beth, que é presidente, José Eustáquio de Faria Júnior, que é o relator, além de João Batista de Oliveira, João Marra, José Luiz Borges Júnior e Mauri Sérgio Rodrigues, o Mauri da JL. Nesta semana foi cassado o mandato de Marquinhos das Bananas por quebra de decoro. A denúncia é de que ele teria assediado a ex-assessora parlamentar. Agora, após essa decisão dos vereadores, a vítima ainda aguarda pela apuração das investigações na esfera criminal. Em julho deste ano, Marquinhos das Bananas foi acusado de assédio sexual por uma ex-assessora parlamentar. De acordo com as informações prestadas pela assessora, os constrangimentos de assédio estariam ocorrendo desde o início do ano. Na ocorrência registrada pela assessora, que estava afastada do cargo, ela disse que Marquinhos lhe tratava mal na frente das pessoas, mas que fora do trabalho sempre ligava, querendo conversar sobre assuntos pessoais, como se fossem amigos. Que o vereador achava que entre os dois teria alguma proximidade para falar sobre assuntos íntimos. A mulher relata que ele perguntava sobre suas preferências sexuais, mas que ela se negava a falar destes assuntos, o deixando muito nervoso. Nós ajuizamos a ação, nós pedimos a cautelar para que ele mantenha uma distância mínima dela e a gente está aguardando a decisão do juiz nesse sentido, né? E, obviamente, que ele não faça nenhum tipo de contato com ela, seja presencialmente ou seja por algum meio virtual. A vítima, ela está sendo de uma coragem absurda, né? Quem abre e vê as redes sociais está vendo alguns julgamentos morais a respeito dela. E a gente sabe que numa situação dessa, a palavra da vítima é questionada, a gente sabe que todo mundo vai querer saber quem é ela, da vida pessoal dela, enfim, faz-se toda uma investigação da vida pessoal dela e quase que deixa de lado quem realmente tem que ser punido. Mas assim, a gente sabe do calvário que vai ser para ela daqui para frente, né, dos julgamentos que ela vai ter que enfrentar, julgamentos morais no caso, só que ela estava sofrendo desde então, né? Ela mesma narrou para você que chegou ao ponto dela ter que procurar um médico, porque ela ficou muito mal, muito abalada psicologicamente falando. Em agosto deste ano, nossa reportagem chegou a entrar em contato com o vereador, que dizia não ter conhecimento sobre o fato. Após ser acusado de assédio sexual, a denúncia foi aceita pela Câmara e, a partir daí, foi instaurada uma comissão processante para apurar os fatos. O parecer da comissão, formada pelo relator José Eustáquio de Faria Júnior, pelo presidente Cabo Batista e pelo terceiro membro, vereador Mauri da JL, foi pela... O governador Romeu Zema anunciou ontem em Rio Paranaíba o repasse de mais de 2 milhões de reais para o campus da Universidade Federal de Viçosa, UFV, no município. Ao todo, o governo de Minas irá repassar 128 milhões de reais à UFV para a execução de 29 projetos da instituição. A iniciativa faz parte do Programa de Apoio às Universidades Federais de Minas Gerais, apresentado em outubro pelo governador e que soma mais de 500 milhões de reais em investimentos para 10 instituições de ensino. O anúncio foi feito durante o encontro do governador com prefeitos e vereadores da região. O governador também anunciou o repasse de verbas extras para o Hospital Maria Conceição, da ordem de R$ 254 mil por ano. Os recursos são do Valora Minas, programa que destina recurso para ampliação do acesso à saúde, melhoria na qualidade dos serviços prestados, ampliação de leitos, ofertas de novos serviços e aumento da resolubilidade dos hospitais, principalmente nas especialidades médicas de medicina complexa. A seguir, vamos ver aqui obras que você pode acompanhar sobre a restauração do mestre Aleijadinho. Por força da pandemia, você mudou a relação com a tecnologia? Passou a se expor mais em redes sociais, em teleconferências? Muita gente vai dizer que sim. E se você já parou para pensar sobre os efeitos dessa superexposição no ambiente virtual?
Pois é, nós ficamos curiosos e fomos em busca de respostas. No mito de Narciso, história de origem grega, o jovem fica obcecado em contemplar o próprio reflexo. Na narrativa, Narciso acha a imagem de si próprio tão bonita que não consegue se concentrar em mais nada. Em uma das versões do mito, ele acaba definhando na beira do rio onde se enxerga. Na outra, ele pula no lago atrás da imagem e morre afogado. Olhar para o próprio rosto com tanta frequência é algo novo na história da humanidade. Por muitos séculos, espelhos e artefatos polidos eram os únicos dispositivos capazes de nos mostrar nossa própria imagem. Isso mudou radicalmente com o advento da foto. E na era digital, a frequência com que vemos nosso rosto aumentou muito. Cientistas já vinham investigando os impactos na saúde mental da cultura das selfies e das redes sociais. Com a pandemia de coronavírus, um novo ator entra em cena. A necessidade de realizar videochamadas para quase tudo durante o período de isolamento social nos levou a ver nosso rosto várias vezes ao longo do dia. Pelo menos durante as chamadas, estar sempre mais observando eu no conjunto das outras pessoas do que, às vezes, até me distraindo, tentando ver se eu estava ok ou não, do que prestando atenção mesmo, mas acho que as aparências, vendo o que mudou, o que não mudou, né? E vendo o rosto das outras pessoas também, né? Mas como o hábito mexe com o nosso cérebro, ainda não existem estudos neurológicos que respondam a essa questão, mas é fato que algo acontece no cérebro diante desse excesso. Foi chamado de efeito Zoom, mas não é só do aplicativo Zoom, né? São de todos os aplicativos de videoconferências. Tem inicialmente até um efeito favorável a essa exposição, que as pessoas começaram a se observar e a tomar mais cuidados com a aparência e até de uma forma muito exagerada. Na pandemia, o interesse por intervenções estéticas aumentou. No Google, a procura pelo termo rinoplastia, que é a plástica no nariz, subiu 4.800% no ano passado. A busca por harmonização facial cresceu 250% entre setembro e novembro de 2020. No mesmo período, subiu 80% o interesse pelo termo Botox. A Sociedade de Cirurgia Plástica não tem dados sobre o número de intervenções estéticas no país. Então não é possível afirmar que o interesse resultou no crescimento do número de cirurgias. Já a Sociedade Americana de Cirurgias Plásticas, entidade dos Estados Unidos, falou em aumento principalmente nas cirurgias de rosto. A associação aposta em mais crescimento pós-pandemia. No relatório de tendências anual, a entidade divulgou uma pesquisa que mostra que 11% das mulheres dos Estados Unidos estão mais interessadas em cirurgia plástica e tratamentos do que antes da pandemia de coronavírus. O que acontece com essa hiperexposição? Primeiro, pessoas muitas vezes trabalham 8 horas atualmente por teleconferências. E ela tem a possibilidade de se observar, olhar a própria imagem, você imagina, 8 horas por dia. E a nossa imagem na videoconferência, ela não é igual a essa imagem que a gente se vê no espelho de manhã, quando você escova dente, se olha, né? Aqui a gente está gesticulando e a gente gesticula mais do que se fosse presencialmente, a gente fala mais alto do que se fosse presencialmente, e quando em grupo, nós temos vários quadradinhos ali com diversas pessoas, que nos dá a impressão que nós estamos sendo observados o tempo todo. E outra coisa... Existem algumas formas de driblar a superexposição. Os sites e aplicativos oferecem a opção de desativar a visualização pessoal sem ter que desligar a câmera. Também vale a pena tentar trocar a videochamada por ligação telefônica comum. E, quando for seguro, vale a pena trocar o contato digital pelo pessoal.
É provável que com o fim da pandemia muitas atividades voltem a ser presenciais e a frequência das videoconferências diminua, mas a ferramenta provavelmente vai continuar fazendo parte da nossa rotina. Vale voltar na sabedoria grega e tomar cuidado também com esse excesso de tempos digitais. A restauração de obras de arte é feita normalmente em locais fechados, mas uma ação na capital vai permitir que o público acompanhe o trabalho de restauração de imagens do mestre Aleijadinho. Aqui, cada detalhe importa. As restauradoras são cuidadosas, afinal, estamos falando de obras importantes do barroco mineiro, feitas por Aleijadinho. O processo de restauro que antes ficava nos ateliês reservados, traz ele a público, uma estratégia pedagógica, as pessoas se aproximam mais dessas obras, da imagem do Aleijadinho, e as comunidades futuramente vão poder estar mais próximos também nessas imagens, ajudando nos esforços de conservação. Nesta sexta, a imagem de Santana Mestra se tornou a terceira a receber os reparos. Para fazer o trabalho com perfeição, a imagem precisou ser envolta em um plástico diferenciado para retirar o oxigênio e eliminar pragas que vieram com o tempo. Essa bolsa ela tem válvulas para a entrada do gás inerte, que é o gás que vai expulsar o oxigênio. Então, no caso, a gente usou o nitrogênio, que entra por uma das válvulas, e das outras válvulas abertas sai oxigênio. Feito esse trabalho, a gente chegou no zero, no oxímetro, a gente fecha cada válvula e fica aquela bolha por 30 dias. 30 dias porque o inseto morre realmente muito rápido, mas os ovinhos, eles têm um período de eclosão. Esse período, por todos os estudos, já foi concluído que em 30 dias você consegue eliminar qualquer ovinho que estiver ali dentro. Depois de 30 dias de descupinização, a imagem de Santana Mestra agora pode ter o processo de restauração acompanhado por todos os visitantes da Casa Fiat e também quem passar na rua aqui fora. A exposição foi pensada com vista para a rua, compartilhando a experiência única para os visitantes ou para quem está de passagem. Uma restauração feita ao vivo, em um dos espaços mais tradicionais de cultura da capital mineira, que está completando 15 anos. Como cearense, residindo em Belo Horizonte há 4 anos, sou apaixonado por arte barroca e pelo trabalho dos grandes mestres, né, tipo Aleijadinho, que é um dos principais. E acompanhar esse trabalho ao vivo está sendo uma experiência incrível, né? Tanto de vir visitar a Casa Fiat, quanto de acompanhar essa exposição que está maravilhosa. Num ateliê aberto, com visitação gratuita, o público pode retirar os ingressos pelo Simpla. Os horários são de quarta a sexta-feira, na parte da tarde, e durante os sábados, quinzenalmente. Após a queda de um avião que vitimou fatalmente a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas, investigações foram iniciadas pelas autoridades hoje. O acidente aconteceu em uma área perto de uma cachoeira, na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, ontem à tarde. O avião bimotor de pequeno porte transportava a cantora Marília Mendonça, o produtor geral da artista Henrique Ribeiro, a Biciele Silveira Dias Filho, que era tio e assessor da cantora. O piloto do avião era Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copiloto da aeronave era Tarcísio Pessoa Viana. Todos foram socorridos sem vida. A causa dos óbitos foi politraumatismo. É possível ter acesso à aeronave, o médico do SAMU que esteve lá, ele já constatou de imediato os 3 óbitos dos passageiros. Os pilotos estavam numa área de difícil acesso e foi preciso cortar a fuselagem da aeronave para ter acesso. Então, assim, quando a equipe chegou, certamente eles já estavam em óbito. Os ocupantes, né? Foi um acidente com uma energia de grande impacto, uma energia cinética de grande impacto, que causou diversos traumas nos ocupantes da aeronave. A área onde o avião caiu era de difícil acesso. Foi um resgate, eu estive lá todo o tempo com o inspetor, com o delegado. O local onde a aeronave estava é um local muito instável. Então, acho que vocês estiveram lá, presenciaram a dificuldade que era, porque tinha risco, inclusive, das equipes de resgate. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros
começou, nós deslocamos duas equipes que com 6 homens, foi no primeiro, juntamente integrado com o SAMU, importante salientar isso, foram as equipes do Corpo de Bombeiros e uma equipe do SAMU, deslocou para o local da ocorrência e já, por se tratar, como o doutor aqui já falou, do local de difícil acesso, um local onde que a aeronave estava instável e precisava ser estabilizada. Então, nossos primeiros procedimentos no local da ocorrência foi estabilizar a aeronave para evitar um agravamento da ocorrência. Após a estabilização da aeronave, iniciou-se o processo de retirada dos corpos que lá estavam. Como o doutor já falou, os 3 primeiros, e posteriormente foi utilizado aí equipamentos, ferramentas do Corpo de Bombeiro para retirar o piloto e o copiloto que estava em local um pouco mais complicado e preso, né, aos escombros. Técnicas de salvamento em altura, né, utilizando esquete, rapel, cordas e também técnicas de salvamento veicular para cortagem da fuselagem da aeronave. Os corpos foram levados para o IML e posteriormente liberados. Foram coletados materiais para ajudar na elucidação da investigação do acidente. Tão logo a Polícia Civil tomou conhecimento do acidente, esse delegado regional, o delegado da equipe de homicídios, o inspetor de polícia e o perito oficial encaminhamos imediatamente para o local do acidente. Cuidamos ali de fazer a preservação do local e tão logo houve liberação por parte da equipe de resgate dos corpos, a Polícia Civil fez a escolta, acionou o serviço de funerária e fez a escolta dos corpos até o IML. Os trabalhos de necrópsia foram colhidos materiais, como de praxe é feito, e que amanhã, às 5 horas da manhã, uma equipe da Polícia Civil já vai encaminhar esses materiais para o IML de Belo Horizonte para que seja feito de forma célere as análises, né, os exames necessários para a gente contribuir aí, né, mais uma contribuição de uma prova para a elucidação desse acidente. O inquérito foi aberto nesse sábado pela Polícia Civil para apurar as causas do acidente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, órgão do Comando da Aeronáutica, também foi acionado e uma equipe saiu do Rio de Janeiro para periciar o local da queda. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, afirma que a aeronave estava em situação regular e tinha autorização para fazer táxi aéreo. As investigações da Polícia Civil e do CENIPA são paralelas e dependentes. A perícia compareceu ao local, fez os trabalhos periciais de local. Esses trabalhos continuam amanhã, pois compete à Polícia Civil acionar a CENIPA, recepcionará a equipe da CENIPA juntamente com o perito de plantão, e aí os trabalhos periciais continuarão. O local está preservado e assim a gente pretende, no prazo legal, que os laudos fiquem prontos e a gente consiga esclarecer a causa desse trágico acidente. Uma linha de distribuição da CEMIG foi atingida pela aeronave que transportava a cantora sertaneja. O contato teria ocorrido antes da queda. Ainda segundo a CEMIG, a linha de distribuição atingida pela aeronave está fora da zona de proteção do aeródromo de Caratinga, nos termos de portaria específica do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DECEA, do Comando da Aeronáutica Brasileiro. A gente não pode falar ainda a causa da queda da aeronave, mas é fato que há destroços de uma antena que sugere que a aeronave tenha colidido antes de cair no local de repouso com essa antena. Nesse sábado foi encontrado o segundo motor da aeronave. De acordo com a Polícia Civil, a peça foi localizada a cerca de 200 metros de distância do local onde a aeronave caiu. A caixa preta vai ajudar na investigação. A equipe que faz esse trabalho é a equipe da CENIPA. Eles que vão ter propriedade para dizer se aquela aeronave tem esse tipo de equipamento,
Então essa parte mais específica da aeronave é a CENIPA que vai cuidar. O que a gente vai fazer amanhã é dar continuidade, recepcioná-los, dar o apoio, a Polícia Civil vai dar o apoio à CENIPA no que eles precisarem e fazer esses demais levantamentos. O perito amanhã, já pela manhã, vai fazer essa varredura, ver esse local onde possivelmente a aeronave pode ter batido, colidido com essa antena, e prestar o auxílio pela Polícia Civil que eles precisaram. E o corpo de Marília Mendonça foi velado no ginásio Goiânia Arena, onde foi velado por volta das 12 horas deste sábado. Familiares, amigos e muitos fãs estiveram presentes. Caminhões do Corpo de Bombeiros levaram o corpo para o cemitério Parque Memorial. Vários batedores acompanharam o cortejo e muitos carros e motos acompanharam o trajeto. Aos familiares, amigos e fãs de todas as vítimas dessa tragédia, esse trágico acidente, os nossos sentimentos. Bom, por hoje é só. Obrigada pela sua companhia. Quero agradecer aos meus colegas de hoje que me ajudaram a colocar o jornal no ar hoje, neste sábado. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, meio-dia, no programa Gui Boaventura. Bom domingo e até segunda.